Bom dia, Bom dia. hoje é o domingo de Páscoa, um dia especial para os cristãos, porque nós somos aqueles que creem que Cristo não só morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo. E isso tem uma consequência para a nossa vida cristã e para o nosso compromisso com Deus, né? Quero pedir perdão para vocês, mas meu olho aqui está com alguma coisa e por isso tem esse aspecto aí horrível, mas isso é o menos importante. O mais importante é que nós estamos juntos nesse domingo. Alguns queridos já estão ali dando uma feliz Páscoa, a Leila, o Almir, Diego. O Diego está com a gente, um abraço na Lili e também dos nossos gatões, né? A Lisete também está com a gente, Nívia e alguns queridos já nessa manhã de domingo, de Páscoa, né? Os memes que estão surgindo na internet é cada um na sua toca, né? Então, cada um na sua casa. É muito diferente o tempo que a gente vive, quando os nossos antepassados, né, usando essa expressão bem bíblica, diziam de um tempo de dor, de sofrimento, de dificuldade. A gente não imaginava essa situação, né? Você na sua casa, esperando um decreto do nosso governador, do presidente, de tantas coisas, né? Mas a verdade é que o Evangelho continua o mesmo, né? E ele é resposta para toda e qualquer situação. Aliás, o Evangelho é sempre resposta, né? A gente vive no tempo da paz, o Evangelho, mas agora também nós vivemos no tempo da luta, da tribulação, o Evangelho. Não tenha dúvida que estamos vivendo no tempo da tribulação. A cena que eu queria trazer hoje, eu vou pedir desculpa a vocês, não vamos usar o livro hoje, não por qualquer outro motivo, né? A lição é muito eficaz, muito importante para nós, né? A devocional que a Max escreveu, mas hoje eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus que narra a ressurreição, o momento da ressurreição, o que acontece no domingo de manhã, né? Quando aquelas mulheres vão ao templo. Então, eu queria fazer essa leitura exatamente porque nós estamos vivendo, dizer que nós estamos vivendo um tempo parecido é um pouco injusto, porque a realidade de Israel e da Judéia toda, de Jerusalém naquela época, era assustadora. Alguns comparativos já mostram isso. Lá, os da seita do Nazareno, né, eram perseguidos. Nós não. Alguns querem trazer para nós um tipo de perseguição, o fato de não podermos reunir, mas eu interpreto que nós não estamos podendo reunir exatamente porque Deus nos mandou um aviso muito sério que é a corona, né? Foi uma palavra de Deus, não foi perseguição dos homens. Os homens não inventaram isso para poder tirar a gente, cercear o nosso direito. Isso é voz de Deus. Sem falar que nós não perdemos nem um dia o nosso contato aqui, né? Então a internet está funcionando maravilhosamente bem para a gente poder celebrar e dizer juntos que Ele ressuscitou, como eu tenho visto aqui algumas demonstrações dos nossos queridos irmãos. Aleluia, Cristo vive, aleluia, Ele ressuscitou. Então nós não fomos cerceados nenhum direito de estarmos cultuando ao Senhor, nenhum. Nós estamos podendo cultuar. Então trazer uma analogia daquele tempo para esse tempo é um pouco injusta, né? Jesus foi crucificado exatamente porque aquela seita era seita contrária, não era nem uma religião, era considerada uma seita. E de repente esse Jesus começou a se tornar um subversivo, um desrespeito ao imperador, ser tratado como senhor, né? E dizer que ele é rei e que o pai, né, é rei, aí ele dizia que era contrário a César.
e dizer que era filho de Deus era uma heresia grandiosa ao judaísmo da época. Inadmissível isso. Esse homem deveria morrer, porque ele cometeu o maior pecado do judaísmo, que seria uma heresia dizer que era filho de Deus, que isso era um absurdo, até que os fariseus vão dizer que não, ele era filho de Beelzebu, ou seja, filho do demônio, e aí por isso ele vai dizer, olha, quem tem esse tipo de atitude pecou contra o Espírito Santo, porque não tem a mínima ideia, tem consciência do que está falando, e está falando com persistência, dizendo que as obras do Espírito Santo foram feitas pelo diabo. Então, Jesus criou uma crise tanto para o Império Romano quanto as autoridades judaicas da época, e por isso pareceu ser uma coisa política. Mas, na verdade, era tudo plano de Deus. Para quê? Para que ele morresse no meu e no seu lugar. Para que nós pudéssemos, hoje pela manhã de domingo, dizer aleluia, ele ressurgiu. Tinha nada de política, nunca teve política. Teve, sim, uma ação maravilhosa de um Deus maravilhoso e amoroso que se importou comigo e com você. E por isso fez toda essa trama da história, para que uns acreditassem que foi uma ação política, para que outros acreditassem que foi uma rebeldia e que Jesus morreu porque foi rebelde, outros acreditarem que ele era um homem bondoso e que simplesmente morreu, mas nós acreditamos que ali naquela cruz, Deus se fez carne, morreu por nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia e vive eternamente e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa crença, isso é o que nos dá esperança. Por isso eu vou pedir hoje que a Cris me ajude também lendo Lucas 24, do versículo 1 ao 12, ao 12, isso mesmo, ao 12, e eu queria só pensar nessa cena hoje da ressurreição de Jesus Cristo. Bom? Vamos ler então Lucas 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Essa é a narrativa de Lucas, né? Os outros evangelhos também narram, e essa narrativa de Lucas traz uma coisa muito interessante, que a gente pode ver nos outros textos ali. Depois, se você mantiver a sua Bíblia aberta, você vai ver que Jesus vai encontrar com 2 discípulos no caminho de Emaús, e depois ele vai até a casa dos discípulos, onde os discípulos estavam reunidos. 2 situações acontecem corriqueiramente nessas 3 cenas. A cena das mulheres indo ao sepulcro, a cena dos 2 discípulos de Emaús e a cena lá nos discípulos de Jesus. Uma cena que acontece em todas as 3, a primeira cena que acontece em todas as 3 cenas têm dúvida. As 3 cenas
ou o anjo, ou o próprio Jesus tem que dizer: isso que havia sido prometido se cumpriu. Hoje ressuscitou o Salvador, não está aqui entre os mortos. Então os anjos têm que dizer para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês. É necessário que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E então elas lembraram da palavra de Jesus. Essas mulheres estavam experimentando aquilo que a gente chama de dor. Elas estavam com os olhos vendo uma realidade, mas o coração delas estava ainda cego. Porque o coração delas ainda estava com a palavra da sexta-feira. Elas ainda estavam com a cena da sexta-feira no coração delas. E aquilo foi mais forte. Então, a incredulidade dessas mulheres, antes da gente criticá-las, estava no fato de terem experimentado a maior dor que alguém pode ter, que é os seus sonhos sendo desfacelados e sendo destruídos. Os discípulos de Emaús também estavam assim, porque eles vieram dizendo, de repente eles estavam andando e comentando sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém, e o que aconteceu em Jerusalém, a morte do Salvador. E de repente o próprio Jesus ressurreto vem andando com eles. Olha que coisa mais incrível. O próprio Jesus vem andando com eles e eles conversando com o Jesus ressurreto, mas falando do Jesus morto. Ainda no coração deles, essa verdade, essa notícia não havia chegado. E de repente Jesus então vai dizer para eles, mas ele não tinha dito que estava vivo, e aí no versículo 25 ele vai dizer, e ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e os profetas explicou o que constava a respeito dele e de todas as escrituras. Estes homens estavam diante da realidade da ressurreição, mas ainda estavam com a cena da crucificação. Aquilo ainda estava dentro do coração deles. Eles não conseguiam ver que já a verdade, a boa notícia, evangelho tinha acontecido. Depois Jesus vai até os próprios discípulos que estavam reunidos numa casa, estavam ali acuados por causa da situação. E ele entra dizendo, paz seja convosco. Quando eles olham isso, pensam que é um espírito, pensam que é um fantasma, pensam um monte de coisa, mas não conseguem lembrar daquilo que ele mesmo falou. E aí, no versículo 46 diz assim, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, eles perguntaram, você perguntou, você tem alguma coisa para comer? Eles não conseguiram ver isso, não estavam conseguindo acreditar nisso. E hoje pela manhã, nós estamos no momento onde as circunstâncias fazem a gente achar que Jesus não está reinando e não está ressurreto e que ele não venceu aquela situação. Nós estamos celebrando um Jesus vivo, mas com o sentimento de que ele não está agindo na história. Um sentimento de que a quarentena vai continuar. Os nossos olhos estão naquilo que nos traz desesperança. O nosso coração ainda está focado naquilo que é morte. Mas o Senhor Jesus está dizendo, ei, eu estou vivo, estou no meio de vocês. Quantos de nós, e eu confesso a você, que quando o nosso governador deu o decreto de abertura de academias, bares e etc., e missas e cultos para o dia 31 de maio, meu coração se entristeceu. A Cris hoje de manhã, antes de começar a live, ela diz assim, eu quero que volte logo as coisas. A gente vai ficando assim, e isso toma conta do nosso coração. Então, da mesma forma que Jesus falou, os anjos falaram às mulheres, Jesus falou aos dois homens ali do caminho de Emaús, Jesus falou aos seus discípulos
Ei, prestem atenção, lembrem-se do que eu disse, lembrem-se do que os profetas disseram, lembrem do que a palavra disse. Eu lhes prometi algo. E o que Jesus prometeu a nós era que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. O que ele prometeu a nós é que ele ressuscitaria e iria preparar lugar. O que ele prometeu é que ele voltaria. E isso é algo tão incrível que deve tomar conta do nosso coração agora. É dia de alegria, porque Jesus está ressurreto. E olha só que coisa interessante. Depois disso, depois dessa situação, onde eles percebem o que aconteceu, o coração deles se enche de alegria, se enche de esperança. Por quê? Porque o Senhor da glória venceu aquele maior inimigo que era a morte. Então, nada poderia mais derrotar o seu Senhor. Então, a igreja de Cristo, ela é vitoriosa. Sempre será vitoriosa. Você é um vencedor, não por sucesso na vida, não é essa a medição que o cristão faz, não porque você tem um império, não porque você tem questões financeiras, não porque você é bem relacionado na sociedade, mas porque a morte não tem mais domínio sobre você. Porque você é aquele que, quando Cristo voltar, ele vai chamar o seu nome e você vai ressuscitar num corpo glorificado, assim como ele fez naquele dia. Então você e eu somos incorruptíveis. Somos aqueles que o Paulo vai dizer que o corpo corruptível fica, mas o corpo incorruptível continua. E essa é a nossa esperança. O Senhor Jesus nos fez aqueles que vamos reinar com Ele eternamente. Enquanto isso não acontece, nós guardamos essa verdade no coração e ela é que nos alimenta. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E aí, essas mulheres fazem uma coisa muito interessante. Os discípulos de Emaús fazem uma coisa interessante e os discípulos de Jesus são convocados a fazer também a outra coisa. Não guarda essa verdade só para você. Essa verdade te trouxe libertação, essa verdade te trouxe alegria, essa verdade te trouxe esperança. Nós nos alimentamos dessa esperança no meio dessa dor e sofrimento. Elas saem dali. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Alguns de língua má vai dizer que elas contaram porque foram mulheres. Por isso que elas foram ao sepulcro. Deus mandou as mulheres para se espalhar mais rápido a notícia. Isso é calúnia, porque os próprios homens aqui também, olha só no versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Desculpa. Esse é a segunda coisa. Não fica com essa verdade para você. Proclama essa verdade para os outros. Essa é a nossa função como discípulos. Aí Jesus vai dizer lá para os discípulos dele. Versículo 46. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que seu nome seria pregado para o arrependimento, para o perdão de pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do Pai, mas fiquem na cidade até que fossem serem revestidos do poder do alto. E aí eles esperam em Jerusalém. Jesus sobe, eles esperam em Jerusalém, e ali vem o Pentecoste de Atos 2. Essa expectativa, mas ao mesmo tempo essa certeza que o Evangelho deveria ser pregado, porque o Evangelho é o Evangelho da ressurreição. Jesus morre pelos meus pecados, ressuscita pelos meus pecados e voltará para viver eternamente comigo. Então essa é a mensagem do Evangelho que precisa ser espalhada.
precisa ser confessada, precisa ser dita e precisa ser espalhada para que as pessoas tenham esperança. Assim como Jesus ressuscitou, assim como Jesus estava lá na sexta-feira morto, no sábado ele descansa e no domingo ele ressuscita, o Senhor tem o domínio sobre a história. E a história é uma história crescente, ela não é decrescente. Não é para o caos e a destruição, é para a remissão de toda a humanidade. É para a glória de Deus e a exaltação do seu Filho, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Domingo de ressurreição, em meio à quarentena, é para dizer, sim, o que nós estamos vendo pode nos entristecer, mas o que nós cremos renova a nossa fé. O que nós cremos é que Jesus não está morto, ele está vivo e reinando. E vai chegar o momento que ele vai reivindicar o seu trono e todo olho verá, e toda a glória de Deus Pai será expandida no Filho. E este é o Senhor que vai governar por toda a eternidade. Então não haverá mais dor e sofrimento. Essa é a mensagem da ressurreição. Que o Senhor ressuscite no seu coração e faça o teu coração abrir os teus olhos, para que você veja o reinado de Cristo aqui na terra. Agora parece que um reinado velado, não tão aparecendo, mas um dia será revelado em glória, totalmente, para a glória de Deus Pai. Por isso, vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar não naquilo que vemos, mas vamos nos alegrar naquilo que temos. O que temos é Cristo, e quem tem Cristo tem tudo. Quem Cristo é Senhor não tem mais o que temer. Somos as ovelhas do seu rebanho, que são cuidadas todos os dias por Ele. Essa manhã é a manhã de alegria, é a manhã de esperança, é a manhã da esperança da volta dEle. Enquanto Ele não volta, vamos sair dizendo, ei, Jesus ressuscitou, como Ele havia dito, verdadeiramente ressuscitou. A Cris me fez lembrar de uma história para terminar isso. Numa época onde um regime autoritário comandava uma das regiões da Rússia. Então, um professor foi fazer um discurso na época da Páscoa sobre as novas oportunidades de ideologias do comunismo e tantas palavras nesse sentido. Então ele começa dizendo que o cristianismo tinha acabado, que não havia mais esperança em Jesus, que foi uma história, uma farsa. Então ele começa a dizer das oportunidades do comunismo, até que um senhor levanta no meio da plateia e diz, Jesus ressuscitou. E todos unânimes disseram, verdadeiramente ressuscitou. Isso quer dizer o seguinte, aquele homem estava dizendo de uma ideologia, tentando pregar um novo conceito, mas aqueles homens estavam recheados da esperança da presença de Jesus. Jesus não morreu para nós, ele apenas cumpriu o propósito na cruz, ele morre, mas ele ressuscita, ele está vivo e reina eternamente. No nosso coração, no reino velado, mas um dia eternamente e explicitamente no reino do nosso Senhor. Vamos celebrar isso, vamos adorá-lo, vamos louvar aquele que é Senhor de toda a glória. Queria que nós estivéssemos também lembrando dos nossos queridos Moisés, Carla e Luísa, que viajaram para São José do Rio Preto, e o Moisés perdeu o pai, o pastor Davi, um servo do Senhor, veio a falecer de câncer, estava já sofrendo há muito tempo. Nós vamos lembrar deles nas nossas orações e que essa esperança do Cristo vivo esteja tomando o coração deles, sabendo que um dia nos veremos na glória, porque também teremos o corpo ressurreto como Cristo teve. E também lembrando dos nossos estados, da nossa federação, deste mundo, e que hoje o mundo pelo menos ouça que há esperança para ele em Cristo Jesus. Vamos orar.
Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de todo poder, de toda graça. Senhor, a honra pertence a Ti, todo louvor seja dado a Ti, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus real. E nessa manhã, Senhor, nós queremos, assim como as mulheres, estar com o coração diante da Tua glória, dizendo que só o Senhor é digno e que o Senhor é um Deus que realmente muda a história de pessoas. E eu te louvo por isso, Senhor, porque nós estamos aqui e que o Senhor nos deu essa missão de nós levarmos o Teu reino. E somos tão falhos, tão pequenos, pecadores, Senhor, e que não sabem como fazer. O Senhor conhece a nossa condição, sabe aquilo que tem passado nos nossos corações, mas queremos descansar que o Senhor realmente tem conduzido a história e nós louvamos por isso, porque já em outras ocasiões o Senhor mostrou seu grande poder. Continua cuidando da nossa história, continua cuidando do nosso país, desse mundo, Senhor, que apesar de tão pecador, Senhor, nós queremos que tenha a liberdade de também conhecer o Senhor, de viver uma vida contigo, de se render a teus pés. Nós te clamamos, Senhor, que o Senhor afaste de nós todo pensamento ruim, toda maledicência, todas as coisas que não te agradam, Senhor, e que nesse dia a gente possa realmente olhar para a cruz e ver a cruz que está vazia, o sepulcro está vazio, a pedra foi removida. Ó Jesus, obrigado por esse acesso que temos a Ti. E queremos lembrar também dos queridos, Senhor, dos enfermos, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, trazendo cura sobre eles. Queremos lembrar também, Senhor, daqueles que estão passando necessidade, que eles saibam onde procurar e que não tenham receio de procurar, porque a Tua mão está sempre estendida, Senhor. E nos dá um coração aberto para também atendê-los, Senhor. E, Senhor, que possamos realmente viver na Tua presença todos os dias. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós queremos lembrar do Moisés, da Carla, da Luísa, Senhor, dos parentes, dos irmãos, da família desses queridos que perderam seu pai, um homem do Senhor, um homem que pregava o seu evangelho, que era um pastor, ó Deus, de uma igreja e que durante muitos anos da sua vida se dedicou, ó Deus, a pregar, ó Deus, a mensagem do evangelho, a mensagem da ressurreição e de esperança. Nessa hora nós pedimos que o Senhor também, com o Teu Espírito, os encha de esperança e da graça do Senhor. Esperança, ó Deus, de um dia revê-lo na glória. Pai, conforta o coração deles. Da mesma forma, Senhor, nós estamos vivendo um tempo onde os nossos olhares e o nosso coração estão tristes. Deus, o nosso coração está sendo tomado, Senhor, por um sentimento de que não há esperança. Por isso, nessa manhã, ó Jesus, traz-nos a certeza de que o Senhor ressuscitou, traz-nos essa paz de sabendo que o Senhor tem o controle da história e de que nenhum ato que aconteceu na história, nem na sua história, na cruz, no sepulcro e depois a sua ascensão ao céu, nem essa, nem a nossa, está à mercê do acaso. Deus, nós estamos sendo regidos pelo Deus da história, que comanda a história do começo ao fim. Por isso, sabemos que mesmo estando desfalecidos, nós somos renovados pela fé em Cristo Jesus. Mesmo que os nossos olhos não estejam contemplando a vitória, o nosso coração segue firme em Ti, sabendo que a promessa é viva e o Senhor cumprirá no seu tempo. Renova a nossa fé e a nossa alegria, a nossa esperança no Senhor, no Cristo ressuscitado. Renova a fé do meu irmão, da minha irmã, traz a ele a alegria da Tua presença. E assim, mesmo no vale da sombra da morte, eles não tenham medo algum, porque Tu estás com eles, a sua vara e o seu cajado os consolam.
Senhor, nessa manhã, nós nos alegramos na ressurreição e desfrutamos dela até o dia que o Senhor voltará em glória. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, um bom dia. Até daqui a pouco, às 10h30, nós vamos ter o nosso culto online nas duas plataformas, tanto o Facebook, que você já está, né? E tanto também o YouTube. Nesse dia, então, nós estamos pensando um pouco mais sobre as duas Páscoas, a Páscoa de Jesus e a Páscoa instituída aos israelitas naquele fatídico tempo das pragas. Que o Senhor abençoe e daqui a pouco, 10h30, a gente vai estar juntos. Um bom dia, queridos. Tchau. Deus abençoe. Tchau.